Não corre o risco de rompimento, mas a precaução é importante. E no Piauí, aqui em Teresina, no Rio Poti, né, no Piauí, Ceará, a situação é crítica para o rio. Nós vamos ver aqui os dados que foram disponibilizados pela CPRM, mostrando que no Rio Poti a água já chega a 9,8 metros. A cota de atenção é de 8 metros. E a cota de alerta 9 metros, ou seja, já estamos em situação de alerta para o Rio Poti. A cota de inundação é de 10 metros, ou seja, 9,8 metros, já estamos a alguns centímetros da cota de inundação do Rio Poti aqui em Teresina. Por isso a preocupação das autoridades, por isso a situação de alerta. Deixa eu acionar a Mayra Monteiro, que vai trazer mais informações para nós aqui de Teresina, de um dos pontos críticos do Rio Poti, que é no Encontro dos Rios. Mayra Monteiro, boa tarde para você. Boa tarde novamente, Joelson, e a você que nos assiste. Pois é, a gente esteve aqui ontem no Parque Encontro dos Rios e falou sobre a preocupação dos trabalhadores de que a água se aproximasse dos quiosques. Bom, hoje a situação já é essa, a água já invadiu alguns estabelecimentos que ontem não estava assim. Eu estou aqui agora com a dona Lúcia, a gente chegou até a falar dela no ao vivo de ontem, né, que ela usava as garrafinhas para medir até onde a água estava chegando. Hoje a água já entrou no quiosque dela. Dona Lúcia, boa tarde. A senhora teve algum prejuízo? Já começou a retirar suas mercadorias? Como é que está essa situação? Boa tarde. Não, o prejuízo eu só tive assim porque eu não pude expor minhas coisas para vender. Então quer dizer que um dia que a gente fica sem trabalhar já é um prejuízo para nós que vive disso aqui, né? Mas eu já estava esperando que isso ia acontecer hoje de manhã. Em anos anteriores, chegou também nesse nível? 2018 chegou. Chegou até mais. Ficou mais ou menos onde ele está aí, o câmera tá. E agora a senhora espera que essa água baixe para conseguir trabalhar? Exatamente. Eu espero que esta água baixe para me conseguir trabalhar. E aproveitar a oportunidade que meu colega disse ali, gente, me ajuda aqui, vem aqui ao Encontro dos Rios, que é um ponto turístico, meu quiosque é @quiosque8. Tá certo, então. Não, tudo bem. Obrigada, dona Lúcia. Olha, a situação dela é essa. A água já está entrando, as mercadorias estão elevadas, mas corre o risco de aumentar. Só que, Joelson, há pelo menos uma notícia menos mal, digamos assim, né? Aqui comigo está o engenheiro do CPRM, o Roberto Fernandes, e ele informou para a gente, antes de entrarmos ao vivo, que o nível do Rio Parnaíba não aumentou nas últimas horas, apesar da gente ver essa situação aqui. Isso aqui se daria a um outro motivo, né, Roberto? Porque o nível do Rio Poti foi que aumentou bastante nas últimas horas. Boa tarde. Boa tarde. Bom, é exatamente isso, né? Como a gente está num ponto de confluência, né, do Poti com o Parnaíba, dependendo da situação, o rio que está mais cheio, né, ele acaba barrando o outro, provocando então uma elevação de nível maior. Geralmente quem barra é o Parnaíba. Então, normalmente o Poti é barrado e aumenta de nível. O que a gente está verificando desde ontem é que o Parnaíba subiu, mas muito pouco, então ele já está, na verdade, começando a descer, né, já está diminuindo o nível. Mas com a elevação do Poti, que aconteceu de ontem para hoje, mais ou menos 1 metro, aconteceu então a elevação do Rio Parnaíba nessa região e por isso a inundação que a gente está verificando aqui. Mas a perspectiva é que essas águas continuem subindo ou vai haver uma redução? Bom, em relação ao Parnaíba, a tendência agora é de estabilização para redução. Agora, o Poti, ele ainda está em processo de subida, mas a gente já verifica que em Prata ele já começou o processo de recessão, né? Então quando ele começa a baixar de nível, e essa redução em Prata vai começar a se manifestar aqui em Teresina lá pelo comecinho da noite. Então a tendência é que o Poti ainda suba um pouco, mas depois ele começa então a diminuir de nível. Bom, e o Rio Poti já ultrapassou a cota de alerta, né? A gente já está próximo da cota de inundação. O que isso significa para a população que mora nessa zona urbana aqui de Teresina? Bom, as cotas, né, são definidas, esses níveis, para que a gente tenha exatamente a possibilidade da população ser ajudada, né, e também ter conhecimento de como é que está o risco, né, de sofrer uma inundação. Então, quando a gente fala nível de alerta, quer dizer que a gente ainda não está na iminência de ter uma inundação, então a gente ainda tem uma certa folga, mas há esse risco de que num momento futuro, né, não muito distante, o rio acabe atingindo então essa situação. Então, quando há o alerta, vamos dizer, os órgãos competentes, né, são avisados e eles podem então tomar as medidas de precaução, começar a se preparar já para essa medida, como a gente viu aqui com a dona Lúcia, ela já começou a fazer isso, né? Ela sentiu que o rio estava subindo, ela fez a proteção dela
levando as mercadorias. E as outras cidades que são banhadas pelo rio Poti, elas estão também em risco? Na verdade, assim, o Poti, ele não tem muitas cidades como Teresina que ficam exatamente às margens, né? Então, normalmente, para o Poti, a situação mais crítica realmente é Teresina. Agora, o reflexo do que a gente está vendo aqui, né, da elevação do Poti, vai se dar, na verdade, nas cidades banhadas pelo Parnaíba, que ficam depois de Teresina, né, entre Teresina e a cidade de Parnaíba, na Foz, lá no oceano. Tá certo, muito obrigada, Roberto. Pois é, a situação é essa aqui, a previsão é de que nas próximas horas essa água desça mais, baixe mais um pouco, mas como o engenheiro Roberto falou, tem que ficar em alerta porque é uma situação difícil, né? Os dois rios influenciam um no nível do outro, Joelson.